Fala galera, papai tá de volta, papai tá aí, papai tá junto com vocês e hoje nós vamos falar um tema muito importante e bem legal, tá, de se falar, que são as mutações cromossômicas. Oh my gosh, I don't believe it. Eu não entendo mutações, Alisson, então vamos partir do princípio. Vamos pensar que mutação é uma alteração aleatória nas nossas células. As mutações elas podem acontecer e podem ser positivas ou podem ser negativas, de acordo com o ambiente. Quando a gente fala disso, a gente inevitavelmente lembra já da seleção natural, de Darwin. Darwin não falava de mutações ainda, né? Mas a teoria sintética da evolução, lá de De Vries, já falava um pouco sobre essa parada de mutação, como sendo aí um agente mutanogênico, né? Que alteram as coisas. Mas a mutação ela deve ser entendida assim, ó. Não é que surja uma mutação em mim que ela vai ser necessariamente positiva. Não, ela pode ser selecionada pelo ambiente positivamente. Mas como ela pode ser selecionada negativamente, essa característica ser muito ruim e desaparecer, certo? Então, acredite, mutações cromossômicas são coisas muito interessantes. Então, come on, vem comigo, vamos entender aqui. Mutações cromossômicas. O que é uma mutação cromossômica? Ela é uma alteração que afeta um cromossomo inteiro ou mesmo lotes inteiros de cromossomos. É chamada de mutação cromossômica e pode afetar a quantidade ou a estrutura dos cromossomos. Então vamos lá, vamos dar uma chacoalhada aqui, ó. Ela é uma alteração que afeta um cromossomo inteiro, então eu já coloco essa imagem aqui para você saber o que é um cromossomo. Imagine então que o cromossomo é formado por fitas de DNA. Essas fitas de DNA vão se novelando em histonas, que são proteínas, vão se novelando até que ficam assim condensados. A gente sabe, aprendeu em divisão celular, que um cromossomo ele vai ser observado dessa maneira assim, aonde ele vai ser observado geralmente aí na metáfase das divisões celulares, que é o momento onde ele encontra o maior grau de condensação. Então imagine que cromossomos homólogos, certo? Com cromátides irmãs, ó, cromátides irmãs, essas duas cromátides não são irmãs. Se ocorrer aqui uma troca dessas cromátides, a gente tem o crossing over, que vai levar a uma alteração no material genético. Porém, por que isso é importante? Olha lá, nós temos as características, os alelos, certo? Que são azão e azinho, que é aquilo que vocês aprenderam muito lá atrás já. Então, cara, além disso, tá? Essa alteração em um pedaço ou uma alteração em um lote inteiro de cromossomos eu chamo de mutação cromossômica, tá? E ela pode afetar a quantidade ou a estrutura. Então, isso é uma mutação. É uma alteração aleatória que vai acontecer a nível celular, a nível cromossômico, que pode ser ou não transmitida para as próximas gerações. Não necessariamente será transmitida. Porém, se ela for uma mutação a qual foi muito bem recebida pelo ambiente, essa característica, esse indivíduo vai ter mais condições de se reproduzir, certo? Então, um animal que come muito melhor, ele tem muito mais possibilidades de transmitir os genes para as próximas gerações. Então, é assim que a gente vai ficar entendendo todo o processo. Então, mutações cromossômicas estruturais é o que a gente vai começar a ver. Então, ocorrem alterações na forma dos cromossomos. Então, quando é estrutural, não é o número, é a forma dele que vai ser alterada. Dependendo da alteração provocada na estrutura do cromossomo, esse tipo de mutação pode ser classificado como, primeiro, deleção ou deficiência, certo? O que seria a deleção ou deficiência? Quando uma parte desse cromossomo é deletada, certo? Por algum motivo, uma parte desse cromossomo desaparece. Oh, meu Deus, isso pode acontecer? Pode! Isso é uma alteração numérica ou estrutural? Estrutural do meu cromossomo. Seguindo, duplicação. No que se caracteriza a duplicação? Eu tinha essa partezinha aqui. E quando foi ocorrer a divisão celular, o que aconteceu? Fantasticamente, ela não é só mais uma, ela virou duas. Nossa, Alisson, mas essa duplicação desse fragmento de DNA aí pode causar um problema?
Óbvio que pode. Pode causar uma mutação. Pode ser bom? Pode. Pode ser ruim? Pode. Mas como que a gente vai saber isso? Não vai. O ambiente que vai selecionar se essa característica vai ser boa ou não para o ambiente. Ah, tu tem lá um pássaro que tem um bico muito grande, vamos lá citar os tentilhões de Darwin. Tinha um com o bico bem fino, que não conseguia comer entre os espinhos, e daqui a pouco surge uma mutação que tem um bicão grande. Pô, esse cara aí consegue comer lá no meio dos cactos, pô, ele fica alimentado, ele se reproduz, qualquer tendência de a característica dele ser transmitida para as próximas gerações. Então, pode ser bom ou pode ser ruim. Inversão, cara, a parte de cima vem para baixo, de baixo vai para cima, e aí o negócio pode dar uma zoada nessa ordem dessa informação. A ordem da informação é muito importante. E em quarto momento nós temos a translocação, que seria um pedaço de um cromossomo e parar no outro cromossomo, e isso é um problema também ou não, como eu já falei, mas isso é uma mutação cromossômica estrutural. Alisson, achei bem legal assim essa tua imagem que tu colocou, mas ainda não ficou claro para mim. Tem como tu dar uma melhorada assim para ser um pouco mais didático? Vou tentar. Olha para mim aqui. Imagine que você tem um cromossomo normal que é A, B, C, D, E, F, G. Esse é o cromossomo normal, essa é a ordem normal das coisas. Esse cromossomo normal, ele sofre uma mutação, a mutação número 1. O que acontece? Ele, em vez de ser A, B, C, D, E, F, G, ele é A, B, D, E, F, G. O que aconteceu? Ocorreu uma deleção. Uma porção desse cromossomo desapareceu como em um passe de mágica, entende? Então desaparece essa mutação. Depois disso, você vai ter então a mutação 2, que é o quê? A mutação 2 surge um BCD de novo, então eu tinha ABCD, que era para ser EFG, vira ABCD, BCD, EFG. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma mutação chamada de duplicação, que é uma coisa que ocorre aleatoriamente. Não sabemos se vai ser positivo ou não para o indivíduo. Aí eu tenho a mutação 3. A mutação 3, o negócio estava como A, B, C, D, E, F, G. Quando for olhar, o negócio estava A, B, E, D, C. Velho, o que aconteceu? Aconteceu a inversão. Oh my gosh, eu estou entendendo agora, Alisson. É isso que eu quero. Eu estou tentando ser o mais didático possível para você entender que isso aqui é uma alteração estrutural. Eu não estou aumentando ou diminuindo o número de cromossomos. Eu estou simplesmente alterando a estrutura desses cromossomos. E vamos para a última mutação, que eu tinha o seguinte. Eu tinha em um cromossomo A, B, C, D e em outro cromossomo 1, 2, 3, 4. O que acontece? 3 e 4 vão para lá, C e D vem para cá. Isso causa uma mutação chamada de translocação. Cara, todas essas mutações podem ser benéficas ou não, certo? A única coisa que eu quero que você tenha assim, muito claro, as mutações, elas são modificações que vão acontecer e essas modificações vão ser modificações que vão levar modificações ao acaso. Se vai ser positivo ou não, só o ambiente com a absorção ele vai dizer, com a integração desse indivíduo ao ambiente, certo? Vamos lá. Para algumas mutações cromossômicas de deleção, certo? Uma deleção muito comum é chamada síndrome de Cri-du-Chat. Aqui tem a evolução da face do menino, tá? Para vocês entenderem aonde que está o negócio da deleção. Olha lá comigo, ó. Esse indivíduo, quando vai surgir, ele perde um pedaço do cromossomo 5. Esse pedaço deletado do par 5, né, do cromossomo do par 5, faz com que esse indivíduo desenvolva, então, a síndrome do miado gato, que é a síndrome de Cri-du-Chat, que deixa esse indivíduo com algumas alterações comparados a um indivíduo normal. Então esse vai ter algumas alterações. Por quê? Porque ele perde um pedaço do cromossomo. Alisson, por que tu cita esse exemplo? Para fazer sentido na tua cabeça.
você parar de delirar, onde é que acontece? Acontece, velho, acontece quando ocorre uma disjunção errada nos cromossomos, quando o indivíduo se submete a coisas que não pode se submeter, tá? Tipo exposição à radiação, os gametas sofrem alteração, os cromossomos sofrem alteração. Então, todas essas coisas são importantes para dar valor científico na tua cabeça, valor de sentido, não é nem científico, algo que faça sentido. Isso existe no nosso dia a dia. Legal. Seguindo então, uma outra mutação cromossômica agora de translocação é o que ocorre nos cromossomos do 9 e trocam pedaços com o do 12, tá? E que vão ter aí alterações nas suas celulinhas, tornando um indivíduo normal e podendo virar um indivíduo aí leucêmico, tá? Com leucemia. Então, através da alteração, da translocação, da troca de pedaços aleatórios de cromossomos, o indivíduo pode nascer aí, então, ter leucemia, que é um aumento muito grande de glóbulos brancos no sangue do indivíduo, o que vai levar, então, aí a um ataque no corpo, né? Então, de defesas de glóbulos brancos. Mutações cromossômicas numéricas, o que elas são? São alterações, então, na quantidade dos cromossomos das células. Elas podem ser de alguns tipos. As euploidias, primeiro tipo, elas ocorre a alteração no lote N de cromossomos de uma célula. Então, a euploidia vai alterar toda a carga, vamos dizer, N vai virar 2N, ou 3N, ou 4N, vai alterar todo o lote de cromossomos. E a aneuploidia são alterações que afetam apenas um ou alguns cromossomos, não vão atacar a totalidade desses cromossomos. Então, você vai ter para entender isso aí. Como que eu vou analisar isso? Então, imagina lá que 2N... Peraí, deixa eu voltar aqui. Não. Imagina lá, então, que 2N é igual a 8, certo? 2N é igual a 8. Então, tu vai ter 8 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Esse indivíduo aqui embaixo vai ser o N. Ele vai ser o haploide, porque ele vai ter metade das características. Se você olhar, ó, ele tem um filetinho, uma bolinha, um triangulinho e outro mais grossinho, um pauzinho mais grossinho. Então, ele vai ter 4 cromossomos. Isso daqui vai acontecer na meiose para a formação de gametas, por exemplo, certo? Os gametas, então, vão se formar dessa maneira. Aí, meu velho, você vai ter o quê? O indivíduo triploide, que é o 3N, que vai ter tudo duplicado, e o indivíduo 4N, que vai ser com tudo quadruplicado. Isso eu chamo de euploidia. Por quê? Porque está alterando todo o conjunto de cromossomos, não está aumentando um. Então, quando há o aumento de todo o conjunto de cromossomos, eu passo a chamar isso aqui de euploidia, certo? Normal é o diploide, haploide, triploide e tetraploide, certo? Esses seriam os nomes. Alisson, tem alguma estrutura triploide importante? Sim. O endosperma de angiospermas, ele é triploide, porque ocorre a fecundação de um núcleo espermático com 2 núcleos polares, que formam um endosperma 3N, certo? Então existe sim na natureza ploidias diferentes, então é relevante. A aneuploidia, a gente vai entender o erro na meiose 1 e o erro na meiose 2 aí que pode ocorrer. Então, na meiose 1, galera, tu vai ter o quê? Depois eu já vou dividir elas aqui para vocês. Então, na meiose 1, tu vai ter um indivíduo ali que ao invés de os cromossomos irem parar em células diferentes, 2 vêm parar em uma célula só. Daí, uma célula fica sem nenhum, por exemplo. E daí você vai ter o quê? Células sem cromossomos. E aqui tu vai ter células com os 2 cromossomos, os quais eu teria que ter um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Tá entendendo? Alisson, me explica isso como se fosse 23. Imagina então que dos 23 cromossomos, que você tem que ter 23 em cada célula, metade ficar sem ali, células, entendeu? Os outros todos duplicados. Isso pode acontecer. Esse é o erro que ocorre na meiose 1. Na meiose 2 está na disjunção das cromátides irmãs e não dos cromossomos.
Porque pode ver, ó, aqui está na metáfase e aqui está na metáfase, certo? Mas imagine que a metáfase da meiose 1 é um do lado do outro e da meiose 2 é um em cima do outro. Então tu vai ter um erro na disjunção das cromátides irmãs. Quais são as aneuploidias que eu posso saber? Existem as monossomias, que é quando o indivíduo tem o total de 2N menos 1. Na espécie humana seria um indivíduo aí com 45 cromossomos. A nulissomia, que é quando o cara perde 2, e a trissomia, que é quando o cara tem um a mais, que seria, por exemplo, 47 cromossomos. Cara, é uma infinidade de síndromes que podem acontecer. Porém, vocês devem saber as principais, aquelas que vão chamar mais atenção. Vamos entender um pouco aí como esse exemplo pode ser cobrado. A permutação é um processo que permite a recombinação entre os genes, aumentando a variabilidade genética nas populações. O aumento da variabilidade genética pode ocorrer por mudanças estruturais nos cromossomos, chamadas de mutações cromossômicas estruturais. A respeito dessas mutações, assinale o que for correto. Por que eu coloquei esse exercício aqui? Para você já lembrar que eu tenho a numérica e eu tenho a estrutural. Estrutural é deleção, duplicação, translocação e inversão. E as numéricas vão ser as aneuploidias e as euploidias. Então, a deficiência ou deleção ocorre quando um cromossomo perde um segmento em função de quebras. Deficiências muito acentuadas podem ser letais, certo? Uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo. Isso é verdadeiro, que são aqueles genes letais, aqueles genes deletérios. Quando você perde muitos genes, acaba que algumas informações não vão ser feitas e o indivíduo pode morrer, por exemplo, no desenvolvimento embrionário. Esse indivíduo não consegue nascer por causa já da falta desses genes. Segundo, vamos lá. As mutações cromossômicas estruturais apresentam alterações no número de cromossomos, além da alteração estrutural. Gente, as mutações, elas não vão ter essa alteração. Então, as mutações cromossômicas estruturais alteram apenas a constituição estrutural do cromossomo, do material genético. Não vai alterar o número. Então, vai perder um pedaço, trocar um pedaço, alterar, inverter, duplicar, mas não aumentar o número. Vamos para a próxima. A translocação ocorre quando dois cromossomos homólogos quebram simultaneamente e trocam seus segmentos. Na meiose, os dois pares de cromossomos homólogos emparelham-se lado a lado, em função da translocação. A translocação é a troca ou fusão de segmentos de cromossomos não homólogos, de pares de cromossomos diferentes. Lembra que eu usei A, B, C, D e 1, 2, 3, 4? Então, imagine que eles estão aqui, esse aqui são 2 e esse aqui são 2. Esses trocam entre si, mas esses não são homólogos com esses. Então, essa translocação ocorre entre não homólogos. A inversão ocorre quando um cromossomo sofre quebra em 2 pontos e o segmento entre as quebras apresenta um giro de 180 graus, certo? Não de 360, de 180, soldando-se invertido no cromossomo. A sequência de genes apresenta-se assim, invertida em relação ao anterior. Então era A, B, C, D, E, F, G, vai ficar A, B, E, D, bugou, E, D, C, entendeu? F, G. Vai inverter, como a gente já mostrou, e a duplicação corresponde à ocorrência de um ou mais segmentos em dose dupla em um mesmo cromossomo, e nem sempre reduz a viabilidade do organismo, certo? Naqueles que toleram duplicações, um dos trechos em duplicata pode sofrer mutação sem que isso interfira na adaptabilidade do organismo, pois o outro trecho não alterado pode continuar a atuar normalmente. Certo? Cara, tem que saber qual que é a principal diferença entre a alteração numérica e estrutural. Essa, se você pedalar, fica muito difícil de avançar nos exercícios, de conseguir matar
uma questão de vestibular. Então, lembrar a alteração estrutural e a alteração numérica dos meus cromossomos. Vamos seguir lá? Vamos para as principais aneuploidias humanas, né? A primeira que eu mostro aqui é uma trissomia, né? Que é a trissomia do cromossomo 21. Galera, a síndrome de Down é uma herança, né? Uma doença, uma síndrome, perdão, a qual esses indivíduos eles vão conviver com algumas diferenças, certo? Não é uma doença, é uma síndrome, né? E essa síndrome se dá por um problema na disjunção e forma um indivíduo com 3 cromossomos no par 21. Um esquema, um macete para você não esquecer, o Dia Internacional do Síndrome de Down é dia 21/3, certo? 21/3 é o Dia Internacional do Síndrome de Down, que é o dia 21 par 21 do 3 cromossomos. Esses indivíduos vão ter uma leve debilidade mental, prega-se amésica, pálpebras mongóis, por isso que eles vão ter muito essa semelhança na face, no rosto deles. Então, esses indivíduos podem ser 47XX ou 47XY, tá? Porque pode ser em homem ou em mulher a característica. E daí quando aparece assim o mais 21 é que tem um cromossomo a mais no par 21, certo? Mais uma aneuploidia humana, síndrome de Klinefelter, quando o indivíduo tem um X a mais. Isso quer dizer, então, que vai aparecer um corpúsculo de Barr nesse cara aqui. Esse indivíduo ele vai ter o corpúsculo de Barr, que é o X inativo lá das meninas, certo? Das mulheres, que aparece nas mulheres. O que esse cara tem? O problema dele está no par sexual. As características deles vão ser várias, tá? Por exemplo, braços mais alongados, ginecomastia, que é o aparecimento de mamas, leve debilidade mental, geralmente estéril quanto às suas gônadas, o indivíduo vai ser estéril, os testículos, eles vão ser pequenos, então tudo isso vai ser uma característica desse indivíduo. Por quê? Porque aparece um X extra na brincadeira. Então esse cara, ele vai ter essas características. Esse vai ser o cara que tu bate o olho e vai ver que ele tem, então, a síndrome de Klinefelter. Então, Klinefelter é em homens e Turner é em mulheres. Às vezes eu uso um esquema que é o Klinefelter e a Turner, eu nunca me esqueci, para não chegar lá no vestibular e esquecer, né? Então, a síndrome de Turner, ela é uma síndrome a qual a mulher nasce sem um X. Ela nasce só com um X. E aí ela também vai ter alguns tipos de deficiências, como o quê? Vai ter aí o pescoço alado, braços compridos, a parte do tórax, das mamas, não vai ser muito bem desenvolvido. A região pubiana, tu também não vai ter um desenvolvimento adulto daquela parte, não vai geralmente ser fértil o indivíduo qual vai ter isso e também vai ter uma leve debilidade mental. Cara, é leve mesmo, tá? Não é algo muito acentuado. Então é uma leve debilidade mental, porém é uma característica pela falta de um cromossomo no genoma desse cara. Falta um cromossomo ali, então acaba trabalhando com esse problema. Aqui só para você conhecer a síndrome do triplo X, né? Um cariótipo do triplo X, que o cara vai ter mais um X, então pega 2 da mãe e 1 do pai e vai ter essa síndrome, e pode também ter a síndrome do duplo Y, quando ocorre aí uma disjunção toda errada na formação dos gametas e cara nasce um indivíduo com 47, porém com 2 Ys, que também é bem raro, porém pode acontecer. Vamos finalizar com mais um exemplo. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, demonstraram que seria possível tratar a síndrome de Down silenciando o cromossomo extra encontrado na pessoa com a doença. O princípio se baseia em aplicar o mecanismo natural que ocorre nas células somáticas, que é nas células somáticas do corpo, né, que não gametas, em que um dos cromossomos fica inativado, formando um corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr é o X inativado na mulher, que fica lá uma manchinha lá no cantinho do núcleo. Qual cromossomo extra a pessoa com síndrome de Down apresenta nas células anormais?
certo? A síndrome de Down é uma mutação do cromossômica autossômica, ocorrendo o cromossomo a mais no par 21. 21 de março, Dia Internacional de Síndrome de Down, já te ajudaria a fazer isso. Esse cromossomo é classificado como autossômico ou sexual. Autossômico, porque para ser sexual tem que estar no par 23 e a alteração está ocorrendo no par 21. Então essa é uma alteração autossômica, certo? Caso o hipotético mecanismo para tratamento da síndrome tenha sucesso, com qual aspecto morfológico o cromossomo extra ficaria quando inativado? Porque esse mecanismo pode ser um tratamento ou uma forma de minimizar sintomas da síndrome de Down. Então vamos lá. Comparado ao corpúsculo de Barr, certo? Que a gente já falou anteriormente, o cromossomo 21 fica inativado e ficaria morfologicamente condensado. Então, quando olhasse ali no microscópio, ele não ficaria, ele ficaria uma manchinha ali condensada, certo? Com o cromossomo extra inativado, os padrões de crescimento celular, então, anormais podem ser corrigidos, minimizando os sintomas da síndrome. Então, as coisas as quais estavam incorretas ali podem ser colocadas nos seus devidos lugares. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.